Olá, na meditação de hoje nós vamos ver o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus, o local em que ele estabeleceu a sua moradia. Depois de alguns dias fora, Jesus estava de volta. Imagine agora o alvoroço, todos comentando sobre o retorno de Jesus, muitos indo até a casa onde ele estava. Imagine a quantidade de pessoas que não gostariam de estar com ele. Marcos, aqui em seu evangelho, faz questão de mencionar que havia uma multidão que já tinha se aproximado de Jesus a ponto de não ter como chegar até ele. E no meio de toda aquela movimentação, apareceram 4 homens conduzindo um paralítico. E sem conseguir chegar até Jesus pela porta, eles sobem ao eirado da casa e, de repente, um leito começa a ser baixado exatamente aonde Jesus estava. Com certeza, toda essa logística não deve ter sido muito fácil. Mas, quando há fé e esperança, determinação e perseverança, o milagre acontece. Esse texto nos mostra muito bem como vale a pena levar pessoas até Jesus. Não sabemos os nomes desses homens, mas a fé deles ficou marcada na vida daquelas pessoas que ali estavam presentes. Eles foram instrumentos de bênção na vida daquele paralítico. Eles se envolveram com alguém que vivia às margens da sociedade, um paralítico. Alguém que muitas vezes poderia estar sendo acusado de uma vida de pecados por causa da sua enfermidade. Alguém que não podia, de certa forma, ajudar a si mesmo, incapacitado diante daquela situação. Como poderia ter sido a sua vida se não fosse por esses 4 homens que o levaram até Jesus? Ele era incapaz de dirigir-se a Cristo. Era necessário que alguém o levasse. Há muitas pessoas, como aquele paralítico, em nossa sociedade. Pessoas que estão longe da graça de Deus. Pessoas que precisam da minha e da sua ajuda. Da ajuda da nossa família. Um paralítico espiritual. Precisamos ser como aqueles 4 homens. Nossa família precisa se envolver com pessoas que não conhecem Jesus. Lutas e dificuldades estão diante de nós, mas devemos pedir a Deus estratégias e sabedoria para saber como agir. Que nossas famílias sejam instrumentos de bênçãos sobre a vida daqueles que não conseguem se achegar a Cristo. Que Deus possa nos usar para o louvor da sua glória. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.